Gente, no vídeo anterior, então, eu estava falando do Fernão Lopes, falando que ele se destaca nesse período com a prosa historiográfica, porque ele, diferentemente dos outros escritores da época, ele se preocupa em registrar, sim, a vida dessas pessoas importantes do período, mas não de uma forma fictícia, em que se destaca apenas as qualidades e os tornam heróis, né? Não, ele passa a fazer uma narração realista com pesquisa, ele pesquisa bastante, fundamenta tudo para fazer uma narração bastante realista da história dessas pessoas. E nessas narrações, com ele dá a devida importância para pessoas comuns, o que antes não acontecia. Então, antes dele, as pessoas comuns do dia a dia, do cotidiano, não apareciam em praticamente nenhum texto literário, né? E agora aqui elas começam a ganhar não protagonismo, mas o seu lugar, né? Um lugar ali de evidência que era realisticamente verossímil, se a gente for pensar, com, com a realidade, né? E que equiparava a realidade. Bom, vamos lá ver quem foi o Fernão Lopes. Fernão Lopes foi esse mocinho aqui, feio que dói. Ele não era muito bonito, mas e vamos ver um pouquinho da história dele. Ele foi nomeado por Dom João I de Avis guarda-mor da Torre do Tombo. Eu achei interessante vocês verem, se vocês pesquisarem lá no Wikipedia, a Torre do Tombo, para a gente ver como que ela é. Eu pesquisei aqui para vocês, tem a lista dos guardas-mores e diretores, né? E aí a gente vê que esse acervo existe desde 1387 e o Fernão Lopes foi o quarto guarda-mor da Torre do Tombo. A Torre do Tombo passou por incêndio, por uma série de mudanças, e hoje o arquivo dela está guardado nesse prédio aqui, em Portugal. Mas ele existe ainda lá, quem quiser visitar, ok? Bom, e como vocês viram, Fernão Lopes foi o quarto guarda-mor da Torre do Tombo. Ele, alguns fatos que eu coloquei aqui sobre ele, peraí, que ele foi, além de ser guarda-mor, né? E, sendo guarda-mor, ele foi encarregado de contar a história dos reis de Portugal. E aí ele criou várias crônicas. Se a gente for pensar na Idade Média, o que tinha de narração era sobre os feitos da nobreza, só sobre as coisas boas. E ele passa a contar também, não só as coisas boas, contar a realidade. Né? Ele foi autor de 3 crônicas principais, que foi a Crônica de El Rei Dom Pedro, Crônica de El Rei Dom Fernando e Dom João. E aí eu trouxe um exemplo de um trechinho de uma crônica que ele faz ao Dom Pedro, do Dom Pedro, né? Aí, para vocês terem uma noção do tom literário, de como funcionavam esses textos. Como El Rei de Castela mandou pelo corpo da rainha Dona Maria, sua madre, e da carta que enviou ao rei de Portugal, seu tio, nesta razão que o El-Rei Dom Pedro começou de reinar, ordenou o El-Rei de Castela de enviar pelo corpo da rainha Dona Maria, sua madre, que se finara em Portugal, vivendo ainda El-Rei Dom Afonso, seu padre, como em alguns lugares deste livro faz menção. E fez saber por sua carta a El-Rei Dom Pedro, seu tio, como havia vontade de a trasladar para o pôr em Sevilha, na Capela dos Reis, como El-Rei Dom Afonso, seu padre. E presente começaram de contar pelo miúdo tudo o que em Portugal diziam alguns de que se rei Dom Pedro agravava, fazendo queixume de El-Rei seu tio, e que eles eram ali vindos para mostrarem sem culpa como a sua mercê bem podia ver. Então, observe, é um tom mesmo de narrativa da situação da época.